Boa noite a todos. Doutor Bruno, acho que a gente pode começar, né, até para respeitar o pessoal que chegou no horário aqui e aos poucos os outros participantes vão chegando aqui na nossa reunião. Eu queria então dar boas-vindas oficialmente a todos, né? Essa é a primeira de 4 aulas que a gente organizou nessa série de lives sobre atualização em psiquiatria, né? A gente está junto com o Dr. Bruno e com os outros professores do Centro de Estudos José de Barros Falcão. Então, hoje a nossa primeira aula vai ser o tema conceituando personalidade, psicose, neurose e transtornos de personalidade. O nosso professor hoje, então, é o Dr. Bruno Costa. Ele é médico, doutor em psiquiatria, professor adjunto aposentado da UFSPA e professor do Programa de Formação em Psiquiatria do Centro de Estudos José de Barros Falcão. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco e estamos muito ansiosos, então, para ouvi-los. Antes de passar a palavra para o senhor, queria dar alguns recadinhos aqui para o pessoal. Então, que todos fiquem atentos com seus microfones desligados para não ter interferência. E quem se sentir à vontade, deixe a sua câmera ligada, né? Para ter mais interação e o doutor poder nos olhar, nos assistir. A gente vai disponibilizar 10 minutinhos no final da apresentação, em torno de 7h20, 7h30, por ali, para os questionamentos. E quem tiver interesse em ficar inscrito nos próximos módulos, nas próximas 3 aulas, a gente pede que já contate a sua singular para já fazer a inscrição, tá? Porque como são aulas diferentes, o nosso sistema não permite que a gente faça todas as inscrições de uma vez só. Então, a gente precisa da solicitação da tua singular para cada módulo, mas já pode adiantar e entrar em contato ali com o desenvolvimento humano ou os cooperados da Unicopmed através do meu e-mail mesmo. Certo? Dito isso, doutor Bruno, passo a palavra. Muito bem. Muito obrigado, Simone. É um prazer cumprimentar todos vocês, todos aqueles que eu estou vendo aqui na minha frente e todos aqueles que eu não consigo ver, infelizmente, mas que estão me ouvindo. É uma satisfação porque é o início hoje da nossa parceria, da parceria do Centro de Estudos José de Barros Falcão com a Unimed Federação. É importante para nós essa parceria, porque nos une as duas instituições para objetivos comuns. E um desses objetivos nós estamos justamente iniciando hoje, que é tentar dar a nossa contribuição do ponto de vista da psiquiatria, da saúde mental e da psicologia. Eu, inicialmente, queria cumprimentar, então, todos vocês, em especial a Simone, com a qual eu conversei a respeito da organização destas aulas ou dessas palestras, que tem que ser entendido como uma continuidade. Então, nós começamos hoje com essa primeira aula que a Simone resolveu intitular Conceituando Personalidade, Psicose, Neurose e Transtorno de Personalidade. A segunda aula vai ser Importância do Diagnóstico Sindrômico, destacando o aspecto diferencial entre o orgânico e o psicológico, o diagnóstico e seus desdobramentos. A terceira é a semiologia psiquiátrica, a sua importância para o médico clínico e para os psicólogos. E, por fim, a quarta aula será, então, sobre os principais psicofármacos que nós utilizamos em pacientes sob internação e em pacientes de ambulatório. Como vocês veem, tem uma continuidade, um tema, que é o primeiro de hoje, com os seguintes
que vão sendo apresentados e que vão sendo desenvolvidos para culminar, finalmente, então, lá no tratamento das enfermidades, dos transtornos mentais. Eu queria cumprimentar também o doutor José Miranda, que faz parte do Departamento de Desenvolvimento Humano, e cumprimentar pelo esforço, eu diria até mesmo a ambição de parte da Unimed Federação, no sentido de desenvolver programas que possam ajudar, de alguma forma, os nossos diferentes médicos em várias especialidades, mas principalmente os nossos clínicos. Eu fui clínico no interior, me formei e fui para o interior do estado. Talvez vocês nem conheçam ainda aquela localidade onde eu cliniquei, que é Constantina. É perto de Passo Fundo, 100 quilômetros de Passo Fundo. E lá, como clínico, eu me sentia muito isolado, sem a possibilidade de conversar com outros colegas e também sentindo a falta de atualização e de reunião com outros colegas para discutir casos clínicos e, de melhor forma, ajudar os meus pacientes. Então, eu sinto que hoje, imagina, isso que eu estou contando já faz muitos anos. Nós nos formamos em 63, o Maia é da minha turma. Então, vocês veem que isso de 63 para cá faz muito tempo. Hoje, as condições são completamente diferentes, inclusive do ponto de vista de comunicação, como a gente está vendo hoje. E isso é um espetáculo, é uma coisa não só espantosa, porque permite essa comunicação tão boa entre todos nós, como permite também que a gente possa ajudar as pessoas que dependem das nossas profissões. Eu queria cumprimentar, portanto, o doutor José Miranda e a Simone pelo esforço que fazem com estes objetivos. Eu fiz uma pequena pesquisa e vi que as cooperativas, as federações, elas têm esses centros ou esses departamentos de desenvolvimento humano e fazem também entre os estados as suas reuniões. E isso é muito importante e muito bom. Tem um objetivo espetacular também. Eu queria ainda cumprimentar a secretária do doutor Nilson Luiz Maia, a Cláudia Feijó, que, sem dúvida, como profissional, é excelente, além de ter características de uma habilidade, uma educação e uma capacidade extraordinária de responder a todas as questões que que eu tenho procurado junto a ela. E, por fim, uma palavra, ainda que rápida, a respeito do meu querido presidente da federação, o doutor Nilson Luiz Maia. É um colega de turma, nos formamos em 1963, e eu guardo sempre, com muito carinho, todos os momentos em que a gente pode conviver, como este, por exemplo, que, embora eu não esteja vendo ele fisicamente, nós estamos juntos nesse momento porque é uma iniciativa da própria Unimed Federação. O Mai é um colega que se destacou na nossa turma. Ele sempre manteve esse jeito de ser dele,
essa capacidade de liderar as outras pessoas, e como vocês veem, ele se tornou um líder cooperativo de distinção. Tanto é que agora, recentemente, ele recebeu uma homenagem, que é o troféu Padre Theodor Amistad, justamente pelo trabalho que ele tem feito com relação ao cooperativismo. Por curiosidade, eu fui ver, que eu confesso que eu desconhecia a figura deste padre. Era um jesuíta que veio da Suíça e que veio para o Rio Grande do Sul. Então, vocês imaginam os jesuítas, alguém dizendo para um deles, olha, tu vai para o Rio Grande do Sul, mas onde é que é o Rio Grande do Sul? Lá é no Brasil, mas onde é que fica o Brasil? E assim por diante. E eles vinham para cá e, com o idealismo dos jesuítas, eles se dedicavam com muito amor às atividades, não só religiosas deles, como também, como se viu com relação ao padre Theodor Amistad, se dedicavam às funções de caráter social, no sentido de ajudar o povo. E ele, assim, dessa forma, se tornou um dos fundadores do Sicredi. Isso ocorreu com um modelo cooperativo que originou, então, o Sicredi, que foi em Nova Petrópolis. Por que eu falo isso? Porque, certamente, o Nelson Luiz Maia se entusiasmou com o cooperativismo e com a importância do cooperativismo para unir pessoas e para ajudar as populações, aquelas pessoas que precisam de nós. Principalmente, das áreas importantíssimas em qualquer situação é a área da saúde. Então, vocês veem que a aula de hoje, o item de hoje, diz respeito ao conceito, à conceitualização do que seja personalidade, psicose, neurose e transtorno de personalidade. Nós vamos conversar sobre isso de duas maneiras, colocando essa palestra, digamos assim, em duas partes. Uma relacionada ao que nós podemos chamar da parte das pessoas sadias. O que acontece? Quando nós nos reunimos, em qualquer situação, com os nossos amigos, com nossos colegas, cada um de nós olha um para o outro e faz lá as suas teorias ou as suas elaborações, a construção de perfis sobre os outros, sobre as outras pessoas, tal como os outros fazem da gente. Isso é uma coisa natural. As pessoas, ao se reunirem, fazem isso ao natural. Como é que é o fulano de tal? Qual é o jeito dele? Ele fala bastante, ele é muito calado, ele se entrosa bem com as pessoas, ele é cooperativo, ou, pelo contrário, ele é uma pessoa egoísta, não é? Então, quem está engajado no cooperativismo, evidentemente, já se sabe de antemão que provavelmente é uma pessoa engajada com esta ideia, com a ideia de que é importante se reunir, é importante se ajudar uns aos outros, se unir para objetivos comuns. Então, o que os psicólogos, os que se dedicam a conhecer o ser humano, resolveram fazer? Começaram
a estudar os vários tipos de perfis que surgem a todo momento no contato uns com os outros. E dessa investigação, desse trabalho, dessa pesquisa, surgiu a necessidade de organizar grupos. Aparentemente é uma coisa simples, e, no entanto, é muito complicado, porque o ser humano, na verdade, é muito complicado. Então, cada um tem a sua maneira de ser, e por isso nós podemos afirmar com toda segurança que cada personalidade é única. Então, cada um de nós tem um tipo de personalidade. Nós não temos duas personalidades iguais. As personalidades de todas as pessoas têm aquela personalidade. Então, daí a necessidade do que nós poderíamos dizer, da necessidade do tratamento único também para cada pessoa. Isto me parece um ensinamento muito importante para qualquer tipo de profissional, mas principalmente para os profissionais da área de saúde. Os médicos sabem disso a todo momento, porque eles vivem essa experiência todos os dias. Então, a necessidade desta classificação, a necessidade de verificar como é que são as pessoas. Teve um grande psicólogo americano em que eu baseei, então, a minha pesquisa a respeito disso, para passar esta experiência, então, com relação a este aspecto, que se chama Gordon Allport. O Gordon Allport, eu estou mostrando, porque se vocês tiverem interesse, esse livro, embora volumoso, assim, a gente lê como se fosse um romance. Ele desenvolve esta temática de uma maneira simples e sem problema para qualquer pessoa. Então, nós temos como título exatamente o tema de hoje, a personalidade. E nós vamos basear toda essa nossa palestra justamente na forma que ele fala e que descreve o que seja personalidade. Depois, então, nós vamos entrar na definição do Allport sobre isso, sobre a personalidade. Seguindo o que nós tratávamos anteriormente, nós temos que pensar sempre no ciclo da vida humana. Né? Uma coisa é a personalidade que nós queremos descrever o perfil quando se trata de um adolescente, por exemplo, ou de uma criança. Outra coisa é a personalidade de um jovem adulto, ou de um adulto já maduro, ou de um adulto idoso. Cada fase destas, que faz parte do ciclo da vida, pela qual todos nós passamos, este conceito de personalidade tem que ir se adaptando para que a gente tenha a capacidade de construir esse perfil que nós queremos de uma maneira mais adequada. O que acontece? Nós pretendemos quase sempre, porque isto seria a forma mais científica, como se diz, pretenderíamos que as coisas fossem perfeitamente definidas, que nós tivéssemos aquilo que nós chamamos de definição. Essa definição tão precisa como aquela que nós estudamos lá no tempo da física, relacionada
a gravitação universal do Newton, não é? A matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, isso não existe do ponto de vista do que nós queremos. A nossa definição da personalidade e o nosso trabalho de todos os dias, relacionado, então, com as diversas personalidades que nos procuram, elas são muito variáveis. Então, a gente não consegue fazer uma definição precisa a respeito daquilo que nós chamamos de personalidade. Mas, assim mesmo, o Gordon Allport, provavelmente muito teimoso que ele devia ser, ele conseguiu reunir 17.954 palavras para, junto com seus colaboradores, para descrever algumas personalidades que eles resolveram investigar. Essas 17.954 palavras foram sendo resumidas pelos seus colaboradores, que as transformaram também em grupos. E vocês, fazendo uma pesquisa a respeito de personalidade, vão ver que eles conseguiram reunir, primeiro em 35 grupos, depois foram estudar as personalidades que ocorrem nos casos de psicopatologia, então, que nós vamos ver depois. E chegaram à conclusão que eles tinham que diminuir esse número de palavras acentuadamente. Diminuíram, então, de tal maneira que conseguiram formar 35 grupos. E juntaram mais 10 retirados justamente da psicopatologia. Esses grupos, eles foram depois reunidos sucessivamente pelos que estudam essa temática. E aí, um dos grupos, por exemplo, reuniu essas pessoas da seguinte maneira: cinco tipos de personalidade. O dominante, o agradável, o responsável, o estável e o curioso. Cada um desses tem o seu oposto. Por exemplo, então, o dominante tem o passivo, o agradável tem o desagradável, o responsável tem o irresponsável, o negligente. O estável vai ter o instável ou o imprevisível. O curioso é aquele que está sempre perguntando, não é? E tem, então, o seu oposto, que é o cara que não se interessa por nada, o desinteressado. Através do estudo desses grupos e dessas características, que são, então, as características de personalidades, nós podemos fazer uma escolha de pessoas para aqueles objetivos que nós desejamos em que elas passem a trabalhar. Por exemplo, nós não vamos, evidentemente, escolher para quem atende um público, muitas pessoas, nós não vamos escolher uma pessoa passiva, uma pessoa desagradável, né? Provavelmente vamos escolher uma pessoa responsável, uma pessoa que não tenha altos e baixos, que seja estável nas suas emoções e que tenha a capacidade, então, de atender aquelas pessoas para as quais ela está com objetivo. Outro grupo fez também 5 caracterizações que chamaram, então, de extroversão,
o oposto é introversão, socialização, o oposto é o isolamento, a realização, o empreendedor, não é? E o fracassado. Aí introduziram, então, aquilo que eu chamei a atenção, que seria provavelmente retirado lá da psicopatologia, o neuroticismo, que se contrapõe, então, à pessoa saudável. Depois, no final, nós vamos ver 10 itens que caracterizam justamente as pessoas sadias, do ponto de vista psicológico, e as pessoas que têm abertura, em contraposição àqueles que são pessoas fechadas. Eu acho que todos leram o Dom Casmurro, do Machado de Assis. O Dom Casmurro ia num bonde e do lado dele ia um rapaz que puxou conversa com ele. E o Dom Casmurro não respondia. Até que ele respondeu, mas de uma maneira muito lacônica. Aí o rapaz disse, mas o senhor é muito fechado, o senhor é muito casmurro. Ele gostou do termo e passou a ele próprio se intitular como casmurro. Vale a pena ler esse livro, o Dom Casmurro. Nós vamos ver, então, como é que é a personalidade do Dom Casmurro. Um outro grupo, mais ligado ao Jung, fez um outro agrupamento, abertura, experiência, fantasias, as artes, etc., conscienciosidade, muito concentrado nas coisas que devem ser feitas, etc. A extroversão, novamente, a amabilidade, semelhante à agradabilidade, e, de novo, o neuroticismo. Vocês veem o seguinte, por outro lado, além do ciclo da vida, além das fases da vida, nós temos que ter em conta sempre, quando nós conversamos sobre personalidade e quando nós conversamos ou quando nós tentamos fazer o perfil de alguém, tentamos conhecer alguém, nós temos que pensar também naquilo que se chama temperamento e caráter. Como é que é uma pessoa? Ele é assim por temperamento. O outro é o caráter. Ele é mau caráter ou ele é um bom caráter. Esta classificação de caráter vai ter muita importância naquilo que na psicopatologia nós vamos chamar de transtornos de personalidade. Então, o temperamento estaria muito mais ligado à constituição do indivíduo, aos aspectos físicos, aos genes, enquanto que o caráter provavelmente seja alguma coisa construída através do tempo e que é formada, então, na personalidade de cada indivíduo. E vocês vão ver que existem exemplos, muitos exemplos, de transtornos de personalidade. Mas o conceito, então, ele serve justamente para tentar unir estes vários tipos de transtorno de personalidade, ou de psicose, ou de neurose, dentro de um determinado conceito. E é isso justamente que eu estou querendo transmitir a todos que me ouvem, no sentido de facilitar aquilo que nós queremos, que é ajudar aquela pessoa que está nos procurando. Vejam o seguinte, a dificuldade que existe quando a gente fala que uma pessoa é normal e que outra pessoa não é normal.
Tá? Isso é uma coisa importantíssima, porque eu sempre digo para os nossos alunos, não é, Miguel? Eu sempre digo para os nossos alunos que o psiquiatra ele não pode internar uma pessoa se esta pessoa não estiver psicótica e não for um problema, não for um risco para ela e para outros. Não pode. É irracional. Nós não somos policiais. E mesmo o policial tem que ter muito cuidado também para isso. Vocês sabem que isso é muito importante. Então, o psiquiatra tem que ter uma noção muito, muito convencida dentro da sua cabeça o que seja psicose, como nós vamos ver depois, quando a gente discutir, então, o que é um conceito de psicose. Mas voltando, então, ao normal e ao patológico, eu indicaria para vocês a leitura de um livro que me parece importantíssimo, que se chama O Normal e o Patológico. Qual é o autor? É Georges Canguilhem. Ele é francês, ele é médico, filósofo, médico e filósofo, e psiquiatra. Então, ele fez um livro. Passou, me dá ali, aquele último ali, ó, que eu quero mostrar para eles. Esse, o meu filho Alexandre, que é jornalista, está me auxiliando aqui. Muito obrigado. Então, este livro aqui, O Normal e o Patológico. Não sei se conhecem, mas eu recomendo para vocês. O que é importante nesse livro? Que ele se estende fazendo um histórico a respeito da normalidade, da psicopatologia desde o tempo do Pinel. Vocês veem o seguinte, se a gente colocar numa linha que a doença está dentro de determinados limites, nós temos um limite anterior, que seria, então, digamos, a predisposição ou um perfil que talvez possa se pensar que esta pessoa está saindo da normalidade. E depois temos no outro extremo um outro limite, que é a psicopatologia de fato existente. Quer dizer, esse aqui está louco, né? Ele está psicótico, ele está neurótico, etc. Dentro de tudo o que eu já falei anteriormente, vocês imaginam, então, como é importante a visão longitudinal e conceitual dessas coisas todas, do ponto de vista da prevenção. Quando se diz assim, nós precisamos ter postos de saúde, nós imaginamos que no posto de saúde vai ter um clínico, vai ter psicólogos, vai ter psiquiatras, e, infelizmente, o que nós vemos? Nós vemos que, justamente num posto, nos CIAPs, não existe, que eu saiba, não existe psicólogo. E não existe psiquiatra. Então, deveria existir psiquiatra, nem que fosse para fazer a supervisão a respeito dos casos clínicos que aparecem e que é necessário uma visão psiquiátrica a respeito daquele paciente que está nos consultando. Hoje ainda nós conversamos com um dos nossos alunos justamente a respeito de um caso
muito interessante. A esposa dele estava internada. Era um problema respiratório, mas não tinha nada a ver com Covid. Mas ele, o marido, com 70 anos, ele estava desesperado, muito ansioso. Dizia que estava precisando também de assistência ali naquele posto. E as pessoas não o atendiam, porque achavam que ele não tinha nada. Até que, então, ele caiu no chão, se colocou numa posição que a gente chama de fetal, todo encolhido, começou a falar bobagens e assim ficou durante quase 30 minutos daquele jeito. Ora, isto era uma mensagem dele provando para aquelas pessoas que estavam ali que ele precisava, sim, ter uma assistência também. E é fácil, do ponto de vista humano, de imaginar uma situação social deste senhor de 70 anos dentro da sua já dificuldade em virtude da idade. Então, o que eu estou querendo transmitir aqui de uma maneira conceitual é de que nós devemos estar sempre, em todas as ocasiões, devemos estar atentos para enxergar o nosso paciente como alguém integral. Eu chamaria holístico, não é? Uma visão holística da situação. É o paciente, ele com seus problemas físicos, psicológicos e sociais. Às vezes o social é esquecido. É necessário isso. Mas nós vamos ter uma outra aula em que a visão, eu diria, que se torna reducionista. E, no entanto, é necessário também essa visão reducionista. Quando é que isso acontece? Quando nós tivermos a terceira aula, que diz respeito às funções psíquicas. Quando nós vamos estudar a memória, a inteligência, a orientação, a atenção, a movimentação muscular, assim por diante. Então, são 10 funções psíquicas, a afetividade. Estas, nós podemos estudar uma a uma, e alguém pode se dedicar a vida inteira a estudar a memória. Uma outra indicação de livro que a gente lê assim, de uma maneira como se fosse romance. Os livros do Antônio Damasio. Eu digo que é o português que deu certo. Deu certo por quê? Porque ele foi para os Estados Unidos e lá teve a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos. Não que a gente tenha que ir todo mundo para os Estados Unidos, não. Nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos, evidentemente, aqui, como fazemos, ou pelo menos nos esforçamos para fazer. Então, o Antônio Damasio, ele fala sobre tudo isso que nós estamos conversando de uma maneira apropriada e de uma forma assim que é impossível não entender. Vocês veem o seguinte, nós vamos do conceito de personalidade, da tentativa de saber como é que esta pessoa é, qual é o jeito dela, como é que ela pensa, como é que ela age,
como é que ela atua socialmente, nós vamos de lá, daquele conceito maior, vamos estreitando este caminho e vamos, então, para aquilo que nós chamamos de diagnóstico. Então, nós fazemos um perfil da personalidade e vamos para o diagnóstico sindrômico, para o diagnóstico psicodinâmico e depois para o diagnóstico definitivo. Cabe ao médico justamente fazer a distinção do que é orgânico e do que é psicológico. Por exemplo, nós tínhamos um paciente ali no Hospital São Pedro que uma aluna nossa resolveu dizer para nós: olha, esse paciente é muito esquisito, não parece que ele seja só esquizofrênico, ele tem que ter alguma coisa a mais. Mas como é que é? Esse paciente caminhava, baixava o ombro e pá, batia nos outros pacientes. Dava um cutucão. E dizia que é porque não estava enxergando muito bem. Ora, o que nós devemos anotar, mas anotar com muita seriedade? Que esse diagnóstico diferencial é muito importante. Nós devemos, portanto, fazer um diagnóstico daquelas coisas todas que podem ser orgânicas e ver também aquelas todas que podem ser psicológicas, porque uma coisa, evidentemente, não exclui a outra, e elas podem estar juntas. No caso desse paciente, por exemplo, ele tinha um crânio-faringioma enorme. Já tinha tido várias internações anteriores e, no entanto, ninguém resolveu fazer uma ressonância magnética para ver se havia algum problema de orgânico naquele cérebro. A própria família, juntando seus tostões, conseguiu juntar lá uns R$ 800 e mandou fazer os exames que eram necessários. Porque o nosso hospital, o Hospital São Pedro, apesar do esforço que fazem para atenderem da melhor maneira possível, e a gente só tem que ter elogios àquela turma toda que trabalha lá, porque é um hospital cada vez mais precário. O que acontece? Eles não fazem aqueles exames complementares que deveriam fazer. Então, isso acontece com um paciente que tem um quadro psicótico, como pode acontecer num paciente que tem um quadro clínico de nível neurótico. Por exemplo, uma consulta de uma pessoa que eu atendi, um cidadão forte, atleta, mas atleta, assim, de se distinguir, inclusive, internacionalmente, e que foi ficando cansado. Ele não sabia por que ele estava cansado. Diagnóstico, depressão, está deprimido. Fez todos os exames que foram indicados do ponto de vista clínico e só não fez um, que foi a pesquisa se ele tinha HIV ou não. É como hoje a gente se esquecer do Covid, não é? Então, isso é importante. O cansaço dele era por causa do vírus. Começou a tomar medicação, tal, não teve mais problema. Ou melhor, continua com problema, mas controlado. Então, isso que nós chamamos de síndrome orgânico, ou do aspecto sindrômico do diagnóstico, é muito importante, porque ele tem que fazer uma triagem do que é orgânico e o que é psicológico.
E, por fim, nós temos que concentrar, então, ao máximo no esforço, com todos os exames complementares que forem possíveis, para chegar a um diagnóstico definitivo. Eu sei que isso aí é uma coisa que demanda custos. Mas esta é uma batalha que todos nós devemos nos empenhar, porque é uma boa causa. É a conquista de uma boa assistência à saúde para a nossa população. Então, diagnóstico sindrômico, psicodinâmico e definitivo. Como nós vamos ver agora na segunda parte, nós podemos discutir a questão dos conceitos do ponto de vista, então, da psicose, da neurose e do transtorno de personalidade. Mas eu destacaria ainda, como muito importante, o diagnóstico que nós chamamos de psicodinâmico. E esta é a parte que eu considero, não sei, Miguel vai fazer parte da segunda palestra agora, que vai ser a próxima, justamente sobre diagnósticos, não é? A parte do diagnóstico psicodinâmico é muito importante, porque quando nós atendemos um paciente e prescrevemos determinados medicamentos, após fazer um diagnóstico, a pessoa está ansiosa, aí se prescreve um ansiolítico. Isso, aparentemente, é bom, e realmente é bom. A pessoa vai melhorar, vai se beneficiar com a consulta que fez. Mas, sem dúvida nenhuma, o melhor seria, em todas as ocasiões, aquele paciente que está fazendo aquela consulta tivesse oportunidade de repetir as suas consultas, dentro do ponto de vista exatamente do diagnóstico psicodinâmico. E aí, isto é uma continuidade do tratamento através tanto do psiquiatra, como poderá ser também de parte dos psicólogos. Bom, que horas são? 18h54. Daqui 18h54, nós podemos então passar para a parte final, que é relacionada aos conceitos de psicose, de neurose e de transtorno de personalidade. Como é que nós podemos definir o que nós chamamos de personalidade? Como é que o Alport define? Personalidade é uma organização dinâmica de sistemas psicofísicos, em que há ajustes peculiares de cada indivíduo ao seu meio. Vocês veem bem estas várias partes da definição. Ele conseguiu englobar todos os aspectos que nós falamos anteriormente. Primeiro, não é uma organização rígida, ela é uma organização dinâmica, que envolve o corpo e envolve a mente, envolve o cérebro e envolve a mente. E esta pessoa que tem aquela personalidade única que eu falei, ele vai tentar se adaptar às várias condições que vai encontrar na sua vida, que elas se modificam a todo momento. Então, por isso que eu digo,
a gente tem que examinar o paciente de forma contínua, porque a cada dia ele vai se apresentar de uma forma diferente. É a prática que vai para a teoria e a teoria que vai para a prática. Um professor, Dr. Manuel Albuquerque, não sei se alguém conheceu, ele sempre dizia, olha, a gente tem que saber o que procura, porque senão a gente não encontra o que deseja. Então, o aspecto teórico é muito importante. Essas coisas todas que nós estamos conversando e relacionadas, então, aos conceitos, eles são importantes, porque eles modificam a nossa maneira de pensar do ponto de vista do indivíduo e do aspecto social. Então, ela nos facilita e quanto mais pessoas nós examinarmos e pudermos, então, contribuir para a sua saúde, mais experiência a gente adquire desta forma, da passagem da teoria para a prática, da prática para a teoria, e assim indefinidamente. E desta forma também quebra aquilo que muitos colegas dizem assim, mas é uma monotonia. Cada vez que vem esse velhinho, ele vem falar sobre a mesma coisa. Provavelmente é mesmo. Mas se a gente for ver alguma coisa do que ele não falou anteriormente, ele passa a falar. Ou uma pessoa, um jovem adulto que tem lá os seus problemas e que vem pedir ajuda com as suas consultas. Portanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver o perfil da personalidade que é a única dos nossos pacientes. Nós temos que tentar memorizar esses conceitos, que é o de psicose, neurose e transtorno de personalidade, e tentar fazer os nossos diagnósticos. Então, diante desta premissa inicial, a partir da personalidade, como é que nós poderíamos conceituar a psicose? A psicose ocorre o quê? Uma ruptura da personalidade. O psicótico, a personalidade, ela se rompe. Se nós tivéssemos aqui uma folha, é como se nós rasgássemos um pedaço dessa folha. Esta personalidade, ela não é mais como a anterior. No final, eu vou mostrar para vocês um caso impressionante de um paciente que teve uma séria lesão cerebral e que mudou completamente a sua personalidade. Phineas Gage. Então, na psicose ocorre uma ruptura de personalidade em que a pessoa não guarda contato com a realidade e não reconhece a sua própria doença. Doença e transtorno, aqui no caso, são sinônimos. Isso também pode ser discutido futuramente. Então, a ruptura da personalidade, vocês podem me contestar, mas nem sempre o psicótico pode romper totalmente a sua personalidade. Eu conversei com um psicótico esses dias, durante 1 hora, e parecia que ele não tinha nada. Parecia uma pessoa normal. É verdade. Então, a ruptura de personalidade nem sempre é uma ruptura total, como se poderia imaginar. Aliás, isso é raro.
Se tu entrares com um carro lá no Hospital São Pedro, onde tem, passeando pelo pátio, pacientes psicóticos crônicos que lá vivem, ele vai se afastar do carro. Então, ele sabe que existe o risco, não é? De que ele possa ser atropelado. Então, várias das funções psíquicas, mesmo numa pessoa muito deteriorada, elas ainda persistem, funcionam. Muito bem. Esta é a definição de psicose. A definição de estado psicótico é muito interessante, porque às vezes a pessoa fica louca por alguns momentos. Eu não estou falando, por exemplo, numa pessoa que está apaixonada. A paixão não deixa de ser uma loucura, porque às vezes, por causa da paixão, as pessoas fazem loucuras, não é? Embora elas aparentemente não apresentem nenhuma psicose. Ou seja, o raciocínio delas pode estar um pouco alterado. Às vezes estão bastante. Mas eu falo no estado psicótico que pode ocorrer quando tem uma briga de rua por uma coisa banal. Um carro bateu no outro. O sujeito sai com um revólver e está quase disposto a matar aquele que bateu no seu carro. Podem ser, então, o que a gente poderia chamar de estado psicótico, algo que está ocorrendo naquele momento e que depois pode desaparecer. Mas vocês veem novamente como é importante o aspecto conceitual, porque nós podemos, então, fazer as prevenções, no sentido de que uma pessoa que está apresentando uma psicose, ela não venha a ser alguém que cometa um crime, não é? Então, nós estamos prevendo que esta pessoa, por não saber, por estar com a ruptura da sua personalidade, por não guardar contato com a realidade, ela não sabe o que está fazendo. E, em virtude disso, ela pode cometer um crime. Pode. Guardar contato com a realidade significa ela ter as funções psíquicas de acordo com as várias modificações que existem no ambiente. Isso, então, nós vamos ver na terceira aula do Dr. Teobaldo sobre as funções psíquicas. Vocês veem o seguinte, o que se observa, por exemplo, numa pessoa idosa? Uma pessoa que já tem uma certa idade e que está perdendo a memória. Só a modificação desta função psíquica, a memória, já é o suficiente para interferir nas outras funções psíquicas e colocar essa pessoa numa situação desfavorável perante os outros, ou perante a vida, perante uma situação de risco. Não é? Então, a pessoa está perdendo uma função psíquica, evidentemente, mas ela já não tem uma atenção normal, ela já tem dificuldade para raciocinar, ela já tem dificuldade para se orientar, ela não sabe direito onde é que está, e assim por diante. Isto que acontece numa pessoa idosa pode acontecer também numa pessoa não idosa, um adulto ou mesmo um adolescente. Então, daí também, novamente, a necessidade, se possível, da caracterização desses quadros clínicos da maneira a mais precoce possível para que a gente possa ajudar essas pessoas. Neurose.
Algumas pessoas dizem assim, bom, afinal de contas, todo mundo é neurótico. Não existe ninguém que não seja neurótico. Eu acho que não. Eu acho que existem as pessoas sadias. Pelo contrário, eu acho que a maior parte das pessoas são sadias. Deus o livre se não fosse assim. Mesmo assim, já existem os riscos de guerra. Não sei se vocês concordam comigo, mas a guerra é uma loucura. Não é uma loucura de parte a parte. As pessoas se matam umas às outras, quando, na realidade, o mundo deveria viver em paz. E que todo mundo resolvesse os problemas através aqui, ó, da conversa, das posições, da discussão dos problemas. E com o objetivo sempre de encontrar soluções racionais e que não sejam através das armas. Porque eu não acredito que se possa resolver com armas os problemas que existem dentro da sociedade. Isso é outra discussão que nós podemos também discutir em outras ocasiões dentro desta parceria muito boa que nós estamos fazendo aqui com a Unimed Federação. A importância da violência, a importância de termos ideia a respeito das origens da violência, o problema das drogas, né? Como é que nós, da área de saúde mental, podemos atuar em tudo isso? São todos dentro destes temas que nós estamos apresentando e nós podemos fazer outros encontros que podem ser muito bons para todos nós. Vamos, então, para a neurose. A neurose, partindo novamente de lá, da personalidade, e depois passando pelo principal, que é a psicose, vocês retiveram bem como é que é a psicose. É uma ruptura da personalidade, não guarda contato com a realidade e não reconhece a própria doença. O que é não reconhece a própria doença? Nós colocamos 2 pacientes que têm o diagnóstico de esquizofrenia. Tu manda um paciente de esquizofrenia sair da sala e pergunta para ele o que tu achou da conversa do fulano e tal. Está completamente maluco. Tu te pergunta depois para esse o que ele achou daquele outro, ele também vai dizer, é louco, completamente louco. Só que ele não reconhece a sua própria doença. Ele não se reconhece como psicótico. Então, é por isso que se diz que o psicótico não sofre. A gente não sabe se ele sofre ou não sofre. Eu diria que o sofrimento dele talvez seja diferente, não é? E que a gente não consiga captar a profundidade do seu sofrimento. E aí, na neurose, não existe essa ruptura da personalidade, existe uma alteração da personalidade. A pessoa guarda contato com a realidade e a pessoa sofre e tem conhecimento do que está acontecendo com ela, sabe das suas dificuldades. Vocês encontram todos os dias uma pessoa fóbica, não consegue entrar num elevador. Se entra no elevador e está sozinha, Deus o livre, é um desespero, pode ficar muito ansiosa. Se o elevador tranca, então, aí é a morte, não é? Vocês têm conhecimento dos estados ansiosos, não é? Das pessoas que ficam deprimidas em grau leve ou em grau médio. Estas pessoas são aquelas que estão dentro do nível da neurose. Elas podem ser tratadas em nível ambulatorial ou de consultório. Elas não têm a ruptura da personalidade.
e elas guardam contato com a realidade da importância destes conceitos todos. Por fim, agora são 19h10. Por fim, nós temos, então, os transtornos de personalidade. Transtornos de personalidade é um mundo tão rico, que olha, dá para colocar um grande número de variedades de patologias. Aí, o que acontece no transtorno de personalidade? Nós mudamos um pouquinho e nos fixamos muito mais na alteração de conduta desta pessoa. Existe um transtorno de personalidade quando a pessoa tem uma alteração de conduta. Agora, essa conduta, essa alteração no comportamento, ela tem que ser repetitiva para valer dentro da nossa conceituação. Então, é de conduta, tem que ser repetitiva, e a pessoa não tem sofrimento ou tem o que se chama de escasso sofrimento. Vou dar um exemplo. A pessoa passa um cheque sem fundo, sabe que não tem fundo, sabe que está prejudicando uma outra pessoa e não está nem preocupada com isso. Ela não aprende com a experiência, ela pode, inclusive, ser punida por isso e não aprende com a experiência. Essa é a definição do transtorno de personalidade. Existem várias vestimentas para aquela pessoa que nós chamamos de portadora de um transtorno de personalidade. A mais comum, e que há tempos atrás se chamava de personalidade psicopática, é aquela pessoa com estas características que eu falei e que nós chamamos hoje de transtorno antissocial. Aliás, eu queria também me referir aqui à importância das nossas classificações. Vocês que estão me ouvindo, os clínicos, devem adquirir o CID-10. O CID-10. Depois, se eu tiver tempo, eu vou falar um pouquinho sobre a loucura daqui de um americano. Então, as classificações, nós temos o DSM-3, que é a classificação americana, muito prestigiada e muito importante, e essa, a CID-10, e vai ter a CID-11, eu já tenho, que é um esforço enorme de psiquiatras e pessoas ligadas à saúde mental no mundo inteiro, tentando fazer a classificação. Essas classificações são muito importantes, inclusive do ponto de vista judicial ou legal. Quando se faz um parecer ou se faz um laudo psiquiátrico, nós fatalmente temos que concluir o nosso laudo citando exatamente o item a que se refere lá a CID-10. É outro tema que nós podemos oferecer, nós, Centro de Estudos José de Barros Falcão, também para discussão aqui na Unimed Federação, que são os aspectos que ligam a psiquiatria com a lei. E são formidáveis, são importantíssimos, e são coisas de todos os dias. Eu queria, por fim, falar um breve comentário sobre esse livro.
Esse livro aqui tem o título, como vocês estão vendo, de Loucura. A busca de um pai no insano sistema de saúde. Pat Early. Isso aqui é a história de um pai cujo filho é esquizofrênico. Mas este filho esquizofrênico, ele chegava para um médico e dizia: o meu filho está louco, está completamente louco, fez isso, fez aquilo, etc. O médico perguntava para o filho: mas você acha que o seu pai tem razão fazer essa classificação e tal? Não, o louco é ele. Eu sou completamente certo. Se alguém tem que ser internado, é o meu pai. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a liberdade tem um valor tão extremado que mesmo o psicótico, dizendo que não está psicótico, e como nós vimos, ele não reconhece a doença, não é? Ele não pode ser internado. Bom, então, quando é que ele pode ser internado? Quando ele comete alguma coisa que socialmente é condenável. Então, este caso aqui, por exemplo, ele conseguiu internar o seu filho depois que o filho invadiu a casa de um vizinho, quebrou janelas e penetrou na casa e foi descoberto. Então, foi chamada a polícia e aí, então, ele foi internado. O caso, então, para terminar, que eu queria me referir, diz respeito ao Phineas Gage. O Phineas Gage é um trabalhador que era especialista não acho o Phineas Gage. Só um momentinho, por favor. Já vamos achar. Aqui. O Phineas Gage, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, é muito importante, eu quero fazer um comentário sobre isso, porque diz respeito justamente ao diagnóstico sindrômico. Quando tem uma lesão cerebral, o médico tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, é um problema orgânico. Agora, aqui, evidentemente, o aspecto orgânico era evidente. O que aconteceu? Se vocês conseguem ver, é o crânio do Phineas Gage. Onde é que está aquela... Aqui aparece a lança. Onde aparece a... Tem, aqui. Acho que... Vocês veem aqui o seguinte, ó. Uma haste metálica atravessou o crânio aqui e saiu aqui. Onde? No córtex pré-frontal.
uma haste metálica de 1 metro por 3,5 centímetros de largura, era usada por esse operário especialista em colocar pólvora dentro de um orifício e fazer explodir a pedra. Nós vemos isso nas construções da estrada, por exemplo, que tem que quebrar as pedras e, então, desobstruir aquele local. Ele, mexendo com a haste, criou faísca e houve a explosão. Essa haste penetrou, passou pelo crânio dele como se fosse uma bala, né? Todos viram aquela poeira que se formou ao redor dele e ele se levantou e aí as pessoas acudiram, o Phineas Gage, e o levaram para um abrigo, onde ele foi colocado num leito. O primeiro médico, chamado Edgar Williams, examinou o Phineas Gage e achou incrível como é que essa pessoa não morreu, não é? E não morreu e estava respondendo as perguntas, olha, aconteceu isso, tal, e sabia direitinho o que tinha acontecido, etc, etc. Claro que isso foi em 1848, houve uma infecção, houve uma infecção por fungos, eles fizeram um tratamento que era o que era usado na época, óleo, e conseguiram recuperar o Phineas Gage. Aí eu queria chamar a atenção para 2 atendimentos muito interessantes. O primeiro médico, o Edward Williams, o atendeu 30 minutos depois do acidente e fez o que ele devia fazer. Ele fez muito bem, atendeu o paciente, verificou aquilo tudo, anotou, etc, etc, e pediu que viesse o médico da família, que era o Dr. John Martin Arnold. Este primeiro médico atendeu muito bem e o Dr. John Arnold se interessou pelo caso. Muito interessante isso, porque ele verificou que era um caso grave, foi um milagre ele não ter morrido, e acompanhou esse paciente daí para adiante. E o que ele verificou? Que esse paciente mudou completamente as características de personalidade. Era uma pessoa responsável, muito competente naquilo que fazia, pagava suas contas em dia, não era agressivo, era uma pessoa construtiva, características de personalidade das melhores possíveis. O que aconteceu depois do acidente? Era outra pessoa completamente diferente. E o Dr. Arnold teve a sabedoria, então, de inclusive dizer de que depois do acidente houve uma mudança de personalidade e passou a descrever essas mudanças de personalidade e fez 3 artigos a respeito disso. Inclusive, o último artigo, 20 anos depois do acidente e 8 anos depois da morte do próprio Phineas Gage. A mãe do Phineas Gage, conhecendo esse médico e até gostando muito dele, resolveu doar esse crânio para ele, para o médico, e mais um instrumento de trabalho. Esse médico resolveu, então, doar tudo isso para a Universidade de Harvard. E lá está no museu este relato
esse caso que eu estou contando do Phineas Gage. Doutor... Por que é importante? Terminou? Não, eu coloquei aqui no chat a imagem que o senhor me mandou, que estava nos slides, para o pessoal acompanhar, do crânio. Ah, sim. Então, tá. Podemos passar, então, para os slides, Simone. Temos tempo ainda, Simone? Temos mais um tempinho para passar os slides? Os slides vão ser passados a título de resumo da exposição que eu fiz anteriormente. Eu vou fazer um comentário muito breve para cada um deles. Tá. Podemos então? Só lhe interrompi para avisar mesmo que eu enviei ali a imagem, mas posso colocar os slides. Então, vamos lá. O primeiro... O que diz? Porque eu não estou vendo o slide. O que diz? Viva... Primeiro slide é viva parceria... Um minuto, doutor, ainda não coloquei, só um minuto. Ah, bom. Estão visualizando? Ah, tá. Agora sim. Sim. Viva parceria Centro de Estudos José de Barros Falcão e Unimed Federação. É isso. É uma satisfação. O homem, o ser humano, o nosso paciente, qualquer pessoa com a qual nós convivemos, até aquelas pessoas mais íntimas, têm os seus enigmas. E a própria pessoa é um enigma. Ora, o nosso paciente, ele se apresenta como alguém desconhecido. E na medida que ele vai ter contato conosco, nós vamos conhecendo o melhor, da melhor forma possível. Quanto mais nós conhecermos o nosso paciente, de melhor maneira nós podemos ajudá-lo. Próximo. A lei da gravitação universal, eu já falei, do Newton. Passar. Conceito. Tem o microfone aberto aí, Simone. O conceito, a definição do Newton, da gravitação universal, é uma definição. Vocês veem a diferença. É uma coisa precisa. Infelizmente, de modo geral, na medicina, a gente não tem essas coisas precisas. Eu acho que algumas coisas, sim, têm precisão. Por exemplo, nos exames complementares, nós temos alguma precisão, mas mesmo naqueles exames complementares que nós achamos que poderia haver uma precisão maior, nem sempre existe essa precisão. Mas assim mesmo nos ajuda muito. Então, por isso a gente faz a diferença entre definição e conceito. Por exemplo, o que é democracia? Nós temos uma democracia. Mas como é que é a democracia? É o governo do povo, para o povo e pelo povo. Assim que dizia o Lincoln. Tá bem. Agora nós temos que descrever, então, o que é o povo, né? Eu poderia dizer. Ou então, como acontece na Suíça. É um governo que permite o povo se manifestar, assim, frequentemente, através de eleições, de plebiscitos, de referendos, etc. E, com isso, vai conseguindo resolver os problemas. Vocês veem a imprecisão, não é? Do conceito e da definição. O próximo. É a questão do método. O médico que não tem método nenhum, ele está fazendo uma medicina anarquista. Eu acho muito difícil uma medicina anarquista e irracional. O melhor é ter algum método, mesmo que seja um método simplificado, e mais sofisticado aqueles métodos mais complexos. Então, o bom é ter método. Próximo. A gente está sempre conversando e dizendo assim, eu acho que, eu acho aquilo, e alguém pode dizer assim, mas que bobagem, isso aí, eu acho não tem valor nenhum.
Eu acho exatamente o contrário. Que bom quando as pessoas acham e têm uma opinião a respeito das coisas, porque das opiniões é que surgem os conceitos, surgem as definições, surgem os grupos de estudo, surgem os trabalhos de conclusão, surgem as hipóteses científicas, as teses, e surgem as teorias, não é? Então, a gente deve valorizar, sim, os achos ou os achismos. Próximo. Eu me lembrei que personalidade vem de persona, e persona significa máscara. Todos nós usamos máscaras a todo momento. Tem pessoas que têm a facilidade de usar diferentes máscaras conforme os ambientes. É é uma capacidade própria, não é? Aí eu lembro aquilo que eu falei a respeito das investigações ou das pesquisas do Alport, que finalizaram com 45 grupos, que depois se transformaram em 5 grupos, que é o Big Five. Próximo. A tentativa que o Alport fez foi justamente de agrupar essas características todas para facilitar os nossos trabalhos. Próximo. Isso aí eu já me referi a respeito dos 3 grupos agrupados, que são os característicos desses 5 grupos principais. Pode passar. Pode passar. Adiante. Personalidade, máscara. Só o anterior um pouquinho, eu queria fazer um comentário interessante. O anterior, por favor, Simone. Não. Esse personalidade máscara? Isso, esse aqui. Então, lembrando, então, personalidade é máscara. Um antropólogo americano foi ao Himalaia e resolveu fazer um trabalho junto a uma pequena cidade ao pé do Himalaia, porque ele estava interessado em verificar como é que as várias classes, os brahmanes, os da classe inferior, os intocáveis, como é que pensavam uns a respeito dos outros. E ele apresentou esse seu trabalho como se fosse a apresentação num palco de diferentes plateias. Aí ele fez algumas conclusões ajudado por um auxiliar, um assessor seu, que era Brahmani, que era da classe superior. Esse primeiro auxiliar, ele adoeceu e foi substituído por um outro, que era da classe dos intocáveis, a classe mais inferior. As conclusões que ele teve a respeito das relações das diferentes castas que formam aquelas populações da Índia foram totalmente diferentes. Isso ele nos dá através desse trabalho que vale a pena ser lido por detrás de muitas máscaras. Ok, o outro. Isso é a fórmula, ou a equação, a chamada equação etiológica de Freud. Fatores constitucionais, experiência infantil, a predisposição que existe na pessoa, as experiências do adulto e, por fim, o aparecimento da neurose. Aqui também, relacionado às ideias de Freud,
em que todo mundo conhece, o id, o ego e o superego. Aqui, uma pessoa busca o prazer dominado pelo id. Ele só quer prazer. Então, o id aparece, aqui eu botei em vermelho, se sobressaindo. Quem deve comandar a pessoa é o ego. O superego, nesse caso aqui, evidentemente, está bem pequeno em relação aos demais. Próximo. Uma pessoa carregada de culpa ou com sentimento de inferioridade, dominada pelo superego. Sabe aquelas pessoas exageradamente preocupadas com a moralidade, as coisas não podem assim, tu está fazendo errado, tu tem que fazer certo, porque o certo é isso. Então, o superego domina o ego e o id. Coitada do ego, fica exprimido ali. Uma pessoa psicologicamente saudável, ela procuraria um equilíbrio dos três. Então, na realidade, ela é dominada pelo ego. O ego é o executivo da personalidade. Esse é o normal e o patológico de Georges Canguilhem, que eu falei, e faço a pergunta: a doença é uma qualidade ou uma quantidade? Todos nós tivemos oportunidade de atender, por exemplo, uma pessoa com cálculo renal, ou cálculo, não é? Ela tem a doença quando o cálculo se manifesta sob a forma de dor, e aí então ela é tratada e é descoberto o cálculo, ou ela já tem uma doença anteriormente? Onde é que está a quantidade e onde é que está a qualidade? O outro. O que é importante, então, conforme a minha exposição? É a gente ter um método, não importa que tipo de método, pode ser simples, pode ser mais complexo, a complexidade vai depender, esse grau vai depender do interesse do profissional, estabelecer um diagnóstico que vai do simples ao complexo, passando, então, pelo sindrômico, fazer o diagnóstico diferencial que eu falei anteriormente, é orgânico ou é psicológico? É um psicótico, é um neurótico, é um transtorno de personalidade? E continuar se empenhando para chegar a um diagnóstico definitivo, se isso for possível. Outro, como fazer adiante? Então, é sair, como eu falei, desde o conceito de personalidade, o seguinte, passando pelos demais conceitos, pode passar, Simone, psicose, neurose a seguir, já foi dito, né? E transtorno de personalidade. Aqui, isso, Simone. Então, aqui aparece a figura do crânio do Phineas Gage, que eu falei, do Phineas Gage, com a haste metálica passando pelo córtex pré-frontal dele. Que coisa incrível isso, né? Ok. Como é uma pessoa normal? Posso ter um tempinho ainda, Simone? Nosso tempo já estourou, mas se o pessoal não se importar, passamos 10 minutinhos já. Ainda temos que abrir o espaço para perguntas. Quem sabe podemos encerrar, então, por aqui, não é, Simone? E passar para as perguntas, não é? Acredito que sim, é só um resumo. A gente pode disponibilizar esse resumo depois, doutor? Pode, claro. Isso. Depois eu me encarrego disso, ok? Ok. Nem? Tá. Voltamos. Vamos lá. Que horas são, hein? Quem gosta?
gostaria de fazer alguma pergunta, fique à vontade, pode abrir o microfone, ou se quiser colocar ali no chat, eu posso passar para o Dr. Bruno. Enquanto o pessoal pensa ali sobre algum questionamento que queira fazer, só para lembrar, né, que a gente vai ter mais 3 aulas e como o Dr. Bruno falou ali no início, é uma continuação, né, doutor, dos assuntos que se interligam ali. Então, só lembrando também que se vocês tiverem interesse em seguir inscritos, né, nos outros módulos, por favor, solicitem para suas singulares, que as inscrições são por aulas, né? Amanhã de manhã a gente vai estar disparando já o convite para a próxima aula. Simone. Na quarta, mesmo horário. Pois não? É Miguel que está falando. Tudo Olá. bom? Então, eu quero dar os parabéns para o Bruno, que ele fez a abertura das nossas aulas de forma formidável. Como você é o próximo, ele introduziu adequadamente o que eu vou falar e o que o César vai falar também na próxima vez. São os 2 colegas, né? Então, eu quero te dar os parabéns, Bruno, a Simone também, os parabéns para a Unimed, porque achei fabuloso essa forma de comunicação que nós podemos ter, então, com os colegas, psicólogas, enfim, com as pessoas interessadas na psiquiatria. Então, eu vou ter que sair agora, porque eu tenho uma outra conferência agora, né? Eu vou ter que um paciente que eu programei para 7h30, então eu vou ter que entrar lá. Então, parabéns para vocês, parabéns para o nosso curso. E a gente espera que eles atinjam, o curso atinja um tempo bastante, assim, não o tempo que nós temos, nossa idade, o Bruno e eu, mas em todo caso, que possa ir para frente e conseguir ajudar os colegas. Então, parabéns, Unimed, porque está ajudando os colegas, ajudando as psicólogas, ajudando, esclarecendo para as pessoas, o público em geral, que nós vamos estar à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima. Abraço, doutor. Até semana que vem. Lhe aguardamos. Ô, Bruno, eu vou, Simone, fazer uma pergunta para o professor. Assim, professor, a única coisa que eu fiquei agora com a sua colocação, que me parece o seguinte, que o transtorno da personalidade, a neurose, ela tem uma certa dificuldade de diferenciar uma coisa e talvez elas tenham uma coisa imbricada ali. Mas a única coisa que eu vi de diferença, assim, pensando os pacientes, seria a sofrer ou não sofrer com aquilo. Parece que é isso, ou não? O que realmente, assim, para que fique um pouco mais claro para mim, eu estudei psiquiatria há muitos anos atrás, né, mas eu não tinha esse conceito de que o transtorno não fosse também um tipo de neurose, mas pelo que eu entendi, a diferença é essa. Estou certo ou estou errado? Como é o teu nome? É Paulo Webster. Paulo. Pois a gente responder que tu está certo e que está errado não é uma boa resposta. Quando a gente formula um conceito, esse conceito ele pode ser visto de várias maneiras. Quando nós dizemos assim, para mim esta pessoa apresenta uma neurose, dentro daquele conceito que foi exposto, a neurose, se tu vai te lembrar, aquilo é aquela ocorrência, aquele quadro de diagnóstico em que não há uma ruptura da personalidade, guarda contato com a realidade e a pessoa sofre por causa disso. Vamos colocar um exemplo. A pessoa que tem uma fobia. O que acontece com o transtorno de personalidade? A pessoa não sofre, ou sofre muito pouco. Então, a gente poderia dizer,
Qual é a diferença entre o transtorno de personalidade e do neurótico? Ela está justamente onde tu apontaste. O transtorno de personalidade é um transtorno de conduta, tem um aspecto moral. Não é? A pessoa não tem princípios morais capazes de uma convivência sadia com os outros. Ela engana as outras pessoas e não se importa de estar enganando aos outros. Então, isto existe dentro desse conceito quando existe uma repetição. Uma repetição. Não é uma coisa feita uma vez e que, por alguma razão qualquer, foi perdoada. Certo, Paulo? Então, esta é a diferença. Agora, tem um outro aspecto que a gente poderia juntar a esta dúvida e a nossa dúvida, que dentro dos transtornos de personalidade tem uma classificação que nós chamamos de borderline. O que é o borderline? É uma situação limítrofe. A pessoa tem uma conduta tão alterada dentro desse aspecto que eu falei, que ela se aproxima cada vez mais da psicose e pode, inclusive, psicotizar. Entendeu? Então, por isso que é difícil. Às vezes, uma pessoa borderline continua borderline a vida inteira e não consegue se manter dentro de um grau mais aproximado à normalidade do que mais aproximado à psicose. Perfeito. Obrigado, professor. Me trouxe um pouco mais de clareza. É uma satisfação. Muito obrigado pela pergunta, porque ela é realmente fundamental. Legal. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Simone, se houver outras perguntas, ou outras pessoas que quiserem perguntar depois, podem perguntar por escrito também, que eu terei a máxima satisfação em responder. Inclusive, citando esses vários livros. Tem muitos livros aqui que podem ser consultados. O Ciclo da Vida Humana, que é do Cláudio Eiseric, O Normal e o Patológico, o Gordon Allport. Enfim, são tantos livros aqui, mas aqueles lá. Certo. Podemos, depois, eu também queria falar, mas não houve tempo, viu, Simone? Nós podemos também fazer programações que envolvem filmes. Eu lembraria um filme que certamente muitos já viram, que é O Melhor Impossível, com o Jack Nicholson. Por que nós usamos o que nós chamamos de cinepsiquiatria? Usamos há mais de 50 anos no nosso curso de especialização em psiquiatria, para mostrar de uma forma lúdica e assim artística sobre o que é, por exemplo, uma pessoa que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Né? É o Jack Nicholson. Quem viu esse filme vai ser muito interessante. É só baixar esse filme e é muito bom. A gente também se diverte muito. E chega a uma conclusão espantosa, porque ele só melhora mesmo quando ele se apaixona por uma mulher. Spoiler, fazemos spoiler. Um outro filme interessante que eu recomendo é Bagdá Café. Bagdá Café é justamente o oposto daquilo que ocorre com uma pessoa. Ela entra para
um estabelecimento na estrada, que é um restaurante, e que é uma anarquia medonha, uma anarquia gerencial, não é? As pessoas brigam umas com as outras, é a família brigando. Ela entra e dá um aspecto construtivo para aquela família. Muito bom. Outra coisa, Simone, que nós podemos fazer também, e que eu acho que vai agradar muito o Dr. Nilson Luiz Mai, que é apaixonado pelos livros, e nós podemos aqui lembrar o Nilson Mai como escritor, né? O Bosque da Solidão, por exemplo, é um livro que dá para discutir. Ele é misterioso, não é? Outros livros que nós podemos discutir, e que são muito conhecidos, O Alienista, do Machado de Assis, o Dom Casmurro, que eu falei ainda agora, e outros livros do Machado de Assis, e, inclusive, um ponto que eu recomendo para todos, que é a Igreja do Diabo. Imagina o diabo fazendo a sua igreja, do Machado de Assis. É genial o Machado de Assis. E Dostoiévski também, né? Vocês devem ter lido Crime e Castigo, que o personagem central é o Raskolnikov. O Raskolnikov é um epilético. E ele provavelmente tem uma epilepsia do tipo temporal. Ele sai, não sabe por onde anda e amanhece lá debaixo de uma ponte, em São Petersburgo. Vale a pena. Pode pensar, sim. Outro livro do Dostoiévski é um livro que se refere à prisão dele na Sibéria. Ele descreve tão bem os tipos de personalidade que vale a pena ler, porque os escritores têm essa capacidade. Sim. Acho que tem bastante coisa que a gente pode pensar para trabalhar futuramente, né, doutor? Estamos às horas. Acho que a gente pode encerrar, que a gente já passou uns minutinhos, deixar o pessoal descansar, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos, o senhor também. Muito obrigada. E lhe aguardo na semana que vem, então, vai acompanhar as outras aulas conosco e espero todo mundo. Tá bom. Obrigada, pessoal. Vou dormir muito feliz hoje. Que bom, que bom. Maravilha. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito bom, professor. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.